Alô pessoal, aqui é Marco Antônio Vecchi, trabalho com soluções acústicas de edificações em parceria aí com a RKM e vamos fazer agora um vídeo mostrando os benefícios e as necessidades de se ter uma acústica de edificações de qualidade para a melhoria de vida das pessoas que ocupam essa edificação. Adequação acústica residencial é tornar o ambiente adequado aos usuários, que envolve dois aspectos. Um deles é o isolamento sonoro do ambiente e o outro é o condicionamento acústico desse ambiente. O isolamento sonoro faz com que as pessoas que o nível de pressão sonora ou ruído no interior dos ambientes seja reduzido, né, dando qualidade acústica às pessoas que estão naquele ambiente. E o condicionamento acústico é a redução da reverberação e que propicia, né, o que a gente chama de conforto acústico. Esse termo, né, de adequação que a gente está usando, na verdade, as universidades, né, esse nome, eles têm a disciplina conhecida como conforto acústico, né, que abrange essas duas coisas, né. Eu evito de usar o termo conforto acústico, porque em ambiente de trabalho existe o termo insalubre. Nos ambientes residenciais, você não vai ter o termo insalubre, não salubre ou insalubre não é adequado, né? E o termo conforto parece que é algo de luxo e, na verdade, é uma necessidade. Então, muitas vezes eu prefiro usar o termo adequação acústica para representar essa qualidade, né, do ambiente onde a pessoa está. Na norma de desempenho, o pessoal se preocupa principalmente com a parte de isolamento sonoro. Poderíamos classificar, né, isso basicamente de ruído estrutural e ruído aéreo. No ruído estrutural encaixa esse hidráulico, né, que ele se propaga pela estrutura, encaixa esse de impacto de piso, né, e vai se dividindo. O elevador, quando ele sobe e desce, ele vibra a laje, que faz o ruído nos apartamentos próximos, né? E o ruído aéreo tem mais a ver com realmente a som alto, a conversas altas dentro de apartamentos, né? E até mesmo privacidade. Às vezes você tem um apartamento próximo, com uma parede de geminação, que a gente chama, né? Uma parede que divide o apartamento de um outro, no mesmo pavimento, por exemplo, né? E uma pessoa, se não tiver um determinado isolamento sonoro, a pessoa, principalmente entre quartos, né, a pessoa perde a privacidade, ou ambos, né, porque você escuta de um lado, o outro também escuta, porque ele é recíproco, né? Aí você simplesmente, né, abre mão da sua privacidade. São essas coisas, né, que a norma de desempenho, né, ao colocar critérios de isolamento, né, ela tenta abordar esses itens e resguardar, né, os clientes nesses setores. A norma de desempenho 15575 estabelece um critério mínimo de isolamento entre parede divisória de quartos ou parede de geminação entre quartos de 45 dB e nas paredes de sala 40 decibéis, né? De ruído de impacto de piso existe um número também estabelecido por norma, né? O mínimo é 80, né? Mas em todo jeito ele é um número alto, né? É um número alto. Tanto que a norma classifica essas coisas aí como mínimo, intermediário e superior. Então, quanto melhor o nível, melhor é a qualidade da edificação. No momento, essa norma ainda está sendo implantada a nível Brasil, né? Mas com o tempo, né, a tendência é agregar essas qualidades no próprio preço dos apartamentos, né? Quanto mais caro, mais isolamento sonoro você teria. Agora nós temos também o ruído externo, que é mandatório nesse isolamento, são as janelas. Então você precisa ter uma boa janela. A qualidade dessa janela também é função do local onde você está construindo a edificação. Se você fizer uma edificação numa área, vamos dizer, no meio do mato, pela norma você tem uma necessidade de isolamento sonoro. Se você vai a esse mesmo prédio
próximo de uma avenida muito movimentada, tem um outro valor. E se próximo de um aeroporto, um outro valor também. Então, a classificação de qual a quantidade de isolamento de cada janela, do mínimo que seria necessário de conforme a norma, em função da localização da edificação. Quando vai se fazer um projeto, né, da edificação, né, se faz um levantamento acústico do ruído emitido nas vias, né, próximas à edificação. A gente faz uma simulação computacional de quanto de ruído que chega em cada esquadria, cada janela do prédio. Assim que esses valores estão definidos, você faz o projeto da janela em função daquele número. Você tem que fazer, fazer as medições de sonoras no entorno da edificação, não só na rua da edificação, mas em outras vias do entorno, na ordem de uns 200 metros afastada da edificação, num raio, né, de 200 metros. E a partir daí você levanta a potência sonora das vias e faz uma simulação computacional para identificar quanto que vai chegar em cada janela. Muitas vezes as pessoas imaginam, quanto mais alto eu tiver, é melhor. Exatamente o contrário. Quem está mais embaixo escuta mais o ruído da própria rua do prédio. Mas à medida que o prédio vai subindo, né, o pessoal começa a enxergar as outras avenidas. Às vezes você tem avenidas próximas, muito movimentadas. Aí ele começa, aonde você enxerga, vem som direto. A pessoa submetida ao ruído, ela fica... não é questão de perda auditiva, como num caso de trabalho, né? Num ambiente de trabalho, que você trabalha numa fábrica, alguma coisa, você tem nível sonoro alto, e a questão lá, né, trabalhista, né, da norma regulamentadora NR15, ela baseia simplesmente na questão perda auditiva, sim ou não. Existe perda auditiva ou não existe perda auditiva? Mas não é o caso do residencial. Nesse caso residencial, existe uma coisa que é uma psicoacústica, que é o comportamento do ser humano. Então, se a pessoa não dormir bem, ela perde o humor em geral, ela deixa de ser ela mesma e passa a ter um comportamento totalmente adverso. Pássaros, próximos de lugares ruidosos, eles param de procriar, né? Eles reduzem totalmente a multiplicar, a procriação deles. A mesma coisa acontece com o ser humano, né? A pessoa fica nervosa, o relacionamento do casal com os filhos, todo passa a ser afetado, né, por essa relação de ruído, essa presença desse ruído dentro da edificação. Para maiores informações a respeito da acústica das edificações e a nossa saúde e bem-estar, a RKM preparou um podcast que tem a minha participação e a participação de um médico. Acesse o perfil da RKM no Spotify para ouvir. O link está na descrição abaixo. Até mais!